Então, nós vamos hoje meditar um pouco que a nossa fé deve ser passada de geração em geração. A importância de transmitirmos aos nossos filhos, aos nossos netos, a palavra de Deus, os ensinamentos, né? O Salmo 112, versículo 2, diz assim: E a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Aqui fala da descendência. Muito bem, em Gênesis, capítulo 18, versículo 18 e 19, ele diz assim: Deus anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Deus diz assim: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ele pergunta: Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, aqui, Deus, ele prometeu abençoar a descendência de Abraão, e todas as nações da terra serão abençoadas. Mas será que todas serão abençoadas? Mas aqui ele fala, porque eu tenho conhecido que Abraão, há de ordenar a seus filhos, dar ordem aos seus filhos, ou seja, ensinar e fazer cumprir a palavra de Deus. Então, a gente vê que nos reinados de Israel, o que acontecia? Alguns reis eram bons e outros não. Por quê? Porque eles tomavam outros caminhos de idolatria. E a nação pagava, e o povo pagava, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Né? Então, ela não foi abençoada. Então, quem são abençoados? Aquela descendência que aprende a palavra de Deus através dos seus pais. Então, vejam o que diz em Êxodos, capítulo 10, versículo 2. Eu vou ler aqui para vocês. E para que contes aos ouvidos de seus filhos e dos filhos dos seus filhos, aqui são os netos, as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, aqui há uma obrigação dos pais e dos avós de transmitirem a palavra de Deus, a fé, através da palavra de Deus aos filhos e aos netos, para que eles sejam abençoados. Então, há uma responsabilidade grande de nós, avós e pais. Eu acho que aqui tem mais avós do que pais, né? Então, há uma responsabilidade de transmitirmos a palavra de Deus. Vejam que aconteceu também sobre a instituição da Páscoa. Em Êxodos capítulo 13, versículo 14, diz assim: Se acontecer que o teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo, o que é isso a respeito da festa, né, dos pães ázimos da Páscoa, dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte da casa da servidão. Então, a palavra de Deus no Antigo Testamento era transmitida. A função não era da igreja, a função era dos pais e dos avós. Transmitir a palavra de Deus para os filhos. E como se transmitia? Então, eles tinham que inculcar, eles tinham que estar andando e falando. Em Deuteronômio 6 e 7, ele diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então, é para todo momento estar falando da palavra de Deus. E não só falando da palavra de Deus, mas dando testemunho da vivência da palavra de Deus. Então, às vezes, os pais, os avós falam, né? Mas não fazem o que falam, não executam o que falam, não dão testemunho do que falam. Então, isso é importante, porque os filhos são os melhores observadores. Então, eles olham os pais, vê se eles estão fazendo o que eles pregam. Então, a gente tem que dar bons testemunhos para os nossos filhos, em primeiro lugar, e para a nossa família. Então, os melhores professores não é a igreja, os melhores professores são os pais e avós. E a motivação deve ser o amor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. O conteúdo, o que é o conteúdo? É a palavra de Deus. E o método é inculcar, é falar, é escrever, é num trabalho diário, assentado, andando, ao deitar e ao levantar. E o ambiente é a casa onde a família mora. Então, é importante
esse ministério, né? E realizar o culto em casa. Então, muitas vezes a gente na correria do dia a dia, né? Principalmente os pais, às vezes não tem tempo, trabalha de manhã, estuda à noite, e quando chega em casa estão cansados. E os filhos a mesma coisa, a atividade do filho judô, aula de inglês, aula de violão, aula de música, além da escola normal, e não sobra tempo. Mas é importante achar o tempo de qualidade para estar com os filhos, estar com a família, fazendo culto doméstico, né? Lendo a palavra de Deus e orando com eles, e dando esse testemunho. E em Provérbios, capítulo 22, 6, ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós precisamos, aqui é um alerta para nós, pais e avós, ensinar a criança no caminho que deve andar. E não é fácil ensinar. O que é mais fácil? O filho chegar para a gente, tá chorando, quer alguma coisa, e o pai tem dinheiro e fala assim: ah, tá aqui, ó, o que você quer? Tá aqui o dinheiro, pronto, compra. Está errado, né? É mais fácil fazer isso, né? Porque a criança para de atormentar. Mas o certo é sentar com a criança e educá-la. O que você quer? Por que você quer isso? Você sabe quanto custa isso? E conversar. Então, o trabalho de ensinar é árduo, é difícil, mas é recompensador. Porque os pais e os avós que investem na educação dos filhos e dos netos, ainda que for velho, não se desviará dele. Então, a palavra de Deus vai no coração das crianças, vai no coração dos filhos, dos netos, e eles crescem edificados. É importante fazer isso. Amém? E a fé, ela se aprende em casa e se consolida na igreja. É ler do engano deixar assim: ah, eu vou levar meus filhos, largo na igreja, né? Tem pais que deixam os filhos na igreja e vão embora. Acha que a igreja vai fazer o papel de educador? Não faz. O papel de educação está na palavra de Deus, é dos pais e dos netos, e dos avós. Então, esses têm a obrigação de ensinar, né? E os filhos aprendem com os pais e com os avós. O aprendizado já começa em casa. Agora, a igreja, ela consolida isso. A igreja é porque a convivência, né? E a gente aprende mais com os irmãos. A troca de experiência, a troca de afeto, a troca de carinho, a troca de informações e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele destaca a influência do lar sobre a formação espiritual de Timóteo. Timóteo, ele era um jovem pastor, e o apóstolo Paulo, já com seus 67 anos, já se considerava já idoso, né? Então, ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, dizendo assim: trazendo a fé, a memória não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó, olha só, a sua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, vejam, aqui a avó Lóide e a mãe Eunice educavam esse Timóteo nas primeiras santas palavras. Onde está isso? Ora, o pai de Timóteo era grego, está no livro de Atos, capítulo 16. De tal sorte que Eunice, que era avó, não deve ter seguido o judaísmo ortodoxo. Eunice era mãe. Entretanto, Lóide e Eunice ensinaram a Bíblia para Timóteo desde a sua tenra infância. Então, diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui tem um exemplo grande aqui de que a avó de Timóteo, que é a Lóide, e a mãe dele, a Eunice, ensinaram as santas palavras. E ele tinha um carinho muito grande, o apóstolo Paulo, por Timóteo, né? Ele o considerava também filho na fé. Então, vejo a importância de se transmitir e ensinar as santas palavras, a palavra de Deus, para os filhos e para os netos. Amém?